Opa, e aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você. Eu sou o professor Flávio, estou aqui com mais uma questão da prova do PAS da segunda etapa de 2019. É uma questão que fica mais para o final da prova, tem um enunciado que vai envolver 3 itens. Tem resolução longa aqui, então fica ligado do início ao fim. Vou tentar fazer uma explicação mais objetiva possível para você, só que não deixando de explicar o que é essencial, tá bom? Aqui o grande lance é aprender. O grande lance é estudar e a gente se preparar legal para essa prova da UNB, beleza? Vamos junto comigo? Antes disso, eu já te lembro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aí embaixo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí com a galera. 3 itens da prova de 2019, da prova da segunda etapa. Vamos nessa aqui então, tem muita coisa envolvida. Vamos lá, vamos ler a questão primeiro. Alguns insetos, em especial as formigas, têm comportamentos sociais altamente especializados. A construção do ninho, por exemplo, revela muito sobre a evolução desses organismos. Entre os insetos sociais, as formigas tecelãs constituem um grupo restrito sobre o qual se sabe muito pouco. São, no entanto, uma chave importante na compreensão dos mecanismos envolvidos no desenvolvimento da sociedade. No sistema de coordenadas cartesianas ortogonais x ou y, mostrado a seguir, em que a unidade medida é o metro, estão localizados ninhos de formiga nos pontos A-4 e 5, B-5 e 0, C, 0 e 5, D, -2 e -5, E, 1 e 0. Ele apresenta aí um plano cartesiano já com os pontos marcados, e aí vem o comando da questão. A partir dessas informações, julgue os itens 85 e 86, quer dizer, a gente dizer se a afirmação está certa ou errada, e faça o que se pede no item 87, que é do tipo D. É uma questão que você precisa fazer em microtexto, mas lá ele dá um enunciado voltado aqui para questões de matemática. Então, bora começar. Aqui na questão 85. Aqui na questão 85, ele afirma o seguinte: se α é a medida do ângulo BAC e se β é a medida do ângulo ABC, então, vou botar aqui a afirmação: seno de β sobre seno de α é igual a 4 raiz quadrada de 2 sobre 5. Deixa eu dar uma melhorada nesse número aqui. Aqui, ó. 4 raiz quadrada de 2 sobre 5. Essa é a afirmação. Tá? Vamos ver se a afirmação está certa ou se ela está errada. Se você quiser dar uma pausa no vídeo aí, tenta fazer, faça o seu julgamento, depois você acompanha a resolução comigo. Massa? Bora começar aqui então. Ele fala sobre um triângulo ABC. Lá no gráfico, então, nós temos os pontos A, B e C. Vamos pensar nesse triângulo aqui primeiro. Triângulo ABC. Vamos escolher uma cor aqui. Sai ponto B, ponto A, ponto C. Volta para o ponto B. Aí, assim dá pra gente fazer legal. O que ele diz? Se α é a medida do ângulo BAC. Então, lá no vértice A tem um ângulo α. Vou botar ele aqui. Um ângulo α. E se β é a medida do ângulo ABC. Então, quer dizer, a letra que está no meio é onde fica o ângulo. Então, no vértice B, nós temos um ângulo β. Tá, então. Vamos ver se dá para fazer maior. Aqui, ó, um ângulo β. Para ficar melhor a visualização. Beleza. Essas são as informações. Eu quero ver se esse julgamento aí, se essa afirmação do item está correta. Então, beleza. Aqui é uma situação em que a gente pode usar, dependendo das medidas que a gente tiver, dos lados dos triângulos, do triângulo em questão, lei dos senos ou lei dos cossenos. Então, aqui, o que nós podemos tirar de informação é o seguinte: eu sei que essa distância é igual a 5, né? Coordenada do ponto C, 0 e 5. Eu sei que essa medida, essa distância, também é igual a 5. O ponto tem coordenada menos 5, mas essa distância até a origem, a distância também é igual a 5.
Portanto, aqui no plano cartesiano, 5 para um lado, 5 para o outro, o lado BC configura a diagonal de um quadrado. Então aqui você não precisa de teorema de Pitágoras, você pode ir direto. Diagonal de um quadrado é medida por lado raiz de 2. Se o lado é 5, ó, como é que você pode fazer isso aqui diretão, ó. 5 raiz quadrada de 2. Beleza? Então, toda vez que você tiver num triângulo retângulo, dois lados exatamente iguais, a hipotenusa é a diagonal de um quadrado, L raiz de 2. Fazendo isso aqui você ganha um tempinho. Beleza? Então, vamos apagar essa parte aqui, que já atendeu o que a gente queria. Outra medida aqui que é possível de ter é a medida do lado AC, porque o ponto A é o ponto de coordenadas menos 4 e 5, e o ponto C também tem coordenada no eixo Y igual a 5, estão um de frente para o outro. Então, a distância do ponto A até o ponto C, ela é uma distância de 4 unidades. Opa, vamos voltar aqui. Ela é uma distância de 4 unidades. Né? Só a gente buscar a coordenada do ponto A. Então, beleza. Com os dois lados já definidos, posso aplicar a lei dos senos. Então, assim, essa aqui é uma questão para trabalhar essa parte da trigonometria. Então, ó, vou botar aqui. Pela lei dos senos, nós temos o seguinte. O que diz a lei do seno? Que um lado, no caso, o lado 5 raiz quadrada de 2, ele é proporcional ao seno do ângulo do lado oposto a ele. É o vértice que ficou oposto. No caso, é alfa. E a mesma coisa você pode fazer no lado que é igual a 4. Ele vai ser proporcional ao seno do ângulo que ficou oposto a ele. No caso, seno de beta. E agora aqui é só a gente fazer a manipulação matemática para ver se vai dar certo com a afirmação que ele fez. Sim ou não. Eu vou pegar esse seno de beta que está aqui, vou passar multiplicando ele do outro lado. E vou pegar o 5 raiz de 2, vou descer com ele, dividindo. Vamos fazer um troca-troca aqui, nessa situação. Então vamos lá, assim você tem que o seno de beta sobre o seno de alfa, olha só, já é o que ele está apontando aqui, ó. Seno de beta sobre seno de alfa é igual a 4 sobre 5 raiz quadrada de 2. Aqui, então, cabe fazer uma racionalização, né? Para ficar no padrão que ele deu aí no item. Nós vamos racionalizar, então, aqui o raiz quadrada de 2. Certo? Então, eu tenho agora que o seno de beta sobre o seno de alfa fica 4 vezes a raiz quadrada de 2. Né? É só fazer 4 vezes a raiz quadrada de 2. E 5 raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2, as raízes se cancelam. Então, fica 2 vezes 5, que dá 10. Né? Aqui, ó. 5 raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que 5 vezes a raiz quadrada de 4, que vale 2. E 2 vezes 5 é 10. Tá? Essa é a conta que a gente fez para chegar nesse valor. Ok. 4 em cima, 10 embaixo. Dá para simplificar. Então, simplificando por 2, 4 fica 2, e o 10 vira 5. E então, chegamos à conclusão que o seno de beta sobre o seno de alfa é igual a 2 raiz quadrada de 2 sobre 5. É isso. Nós temos. Mas o item afirmou 4 raiz quadrada de 2 sobre 5. Então, claramente a afirmação do item está errada. Então tá aqui, ó. O item 85 ficou errado. Tranquilo? Vamos lá que tem mais questão aqui. Esse foi o item 85, o próximo item, então, o item 86, que vai utilizar o mesmo enunciado. Vamos lá então, o item 86. Ele diz assim: considere que em determinado instante 6.000 formigas estejam fora dos seus ninhos e que a quantidade de formigas fora do ninho A seja igual à metade da quantidade de formigas fora de B, a 1/3 da quantidade de formigas fora de C, a 1/4 da quantidade fora de D e a 1/5 da quantidade fora de E.
nessa situação, nesse instante, fora do ninho D, há mais de 1.500 formigas. Vamos ver se essa afirmação aqui é certa ou ela é errada. Vamos destacar algumas informações que são importantes aqui no item. Em um determinado instante, 6.000 formigas estejam fora de seus ninhos. Então, total, né? Aí ele começa a dar relação entre a quantidade de formigas e em cada ninho, né? A quantidade de formigas fora do ninho A, fora de A, seja igual a metade da quantidade de formigas fora de B, a 1/3 fora de C, a 1/4 fora de D, 1/5 fora de E. Aí ele faz a afirmação, nessa situação, nesse instante, fora do ninho D, há mais de 1.500 formigas. Ok, vamos lá então estruturar essas informações. Ele diz que ao todo tem 6.000 formigas. Então vamos lá, fora dos ninhos. Então isso quer dizer que A mais B mais C mais D mais E tem que dar 6.000. 6.000 formigas. A outra relação que ele nos deu é essa aqui, ó. E que A seja igual a metade de B. B sobre 2. A 1/3 fora de C. Então, C sobre 3. A 1/4 fora de D. D sobre 4. E a 1/5 fora de E. Beleza. Aí ele pergunta fora do ninho D, há mais de 1.500 formigas. Então ele quer saber aqui, ó, fora do ninho D. Essa é a afirmação. Ok, nós temos o somatório, relação entre eles. Dá pra gente fazer aqui algumas manipulações. Por exemplo, pegando entre A e B, se nós pegarmos aqui, ó, essas duas, a gente pode tirar de informação que B é igual a 2 vezes A, né? Só passo 2 multiplicando. Agora, se nós pegarmos aqui, ó, A e C, note que é tudo igual, tem igualdade para todo mundo. Do mesmo jeito, eu posso pegar esse 3 que está aí e passar para o outro lado multiplicando. Assim eu tenho que C é igual a 3 vezes A. E fazendo com todas elas, você já pegou o espírito da coisa, a gente consegue determinar que D é 4 vezes A e que E é igual a 5 vezes A, né? Igual ao A cada uma delas isoladamente. Passa o denominador multiplicando, nós chegamos com essa relação. Pegando então aqui, ó, nessa primeira situação que foi apresentada, que é o somatório total de ninhos, de formigas, né, fora dos ninhos, e substituindo cada valor de B, C, D e E ali na expressão, nós vamos ter o seguinte, que agora A, quem é B? 2A. Mais quem é C? 3A. Quem é D? 4A. E quem é o E? 5A. Isso aqui dá 6.000 formigas. É isso? Cada letrinha dessa, B, C, D, E, foi substituída na expressão A mais B mais C mais D mais E igual a 6.000. Então, agora somando, já que todo mundo aqui é A, 5 mais 4 dá 9. Mais 3 dá 12. Mais 2 dá 14. Mais 1 dá 15. Então, agora aqui nós temos 15A igual a 6.000. E o A fica 6.000 dividido por 15. 6.000 dividido por 15 dá 400. Olha que interessante, né? Ele está perguntando nessa situação, nesse instante, fora do ninho D, há mais de 1.500 formigas. Quem é D nessa história? D nessa história, nós vimos aqui, ó, que D, vou deixar isso destacadinho aqui, ó, quem é D? 4 vezes A. Então, D é
4 vezes A. E o A é 400. Então fica 4 vezes 400. E 4 vezes 4 dá 16. Com 2 zeros vira 1.600. Então, nessa situação, nesse instante, fora do ninho D, há mais de 1.500 formigas. Essa afirmação está correta. Foram 1.600 formigas. Maior do que os 1.500. Há mais de 1.500 formigas. Beleza. Então, o item 86 é um item que está correto. É um item certo. Tranquilo? Tem mais questão, tem mais um item aqui para a gente fazer. Bora para frente aqui ver. Agora é a questão 87. Ficou faltando a numeração ali, vamos colocar. Fica bem indicado. Ó. Agora nós vamos resolver a questão 87. Essa questão já é mais longa para resolver. Tem que ter paciência. Nós vamos fazer com calma uma questão que é meio clássico nas provas do PAS, vestibular tradicional da UNB, que é trabalhar com funções trigonométricas. Beleza? Então, bora aqui. Considerando que haja um caminho que liga todos os ninhos citados e que esse caminho possa ser representado pelo gráfico de uma função na forma f de x igual a m cosseno de nπx, faça o que se pede nos itens 1 e 2 a seguir. Lembrando que essa questão é uma questão do tipo D. Né? No final, você tem que mostrar no microtexto a sua resolução e o gráfico que ele vai pedir. Então, no primeiro item, determine os menores valores não negativos, vou deixar destacado aqui, ó, os menores valores não negativos de m e n, de modo que o caminho descrito pelo gráfico da função f de x passe em todos os ninhos. Então, vamos lá. Quem é a função f de x? Primeiro, antes de observar a função, ele quer os menores valores não negativos de m e n. Então, nós temos que determinar esses valores, ó, m e n. Quem é a função f de x? A função f de x é a função m vezes o cosseno de n vezes π vezes x. Tá o mesmo plano cartesiano que ele colocou lá no enunciado, no início da questão. E para poder resolver aqui, é um exercício de função. Nós vamos ter que fazer substituição de pontos aí para poder gerar resultados e determinar quem é m e n. Não tem muito como fugir disso. Então nós vamos procurar aqui, dentro desses pontos que ele deu, nós vamos escolher pontos que sejam bons para trabalhar. O que eu chamo de pontos bons? Para mim, ponto que é bom para substituir em função são os pontos que ficam em cima dos eixos coordenados. No caso aqui, o ponto B, o ponto C e o ponto E. Por quê? Porque esses pontos têm sempre uma coordenada nula. E aí fica mais fácil de fazer conta. O ponto B é o ponto de coordenadas menos 5 e 0. O ponto C é o ponto de coordenadas 0 e 5. E o ponto E é o ponto de coordenadas 1 e 0. Então, eu vou escolher dois desses pontos ali para substituir, fazer os cálculos e ver se eu vou conseguir chegar nos resultados. E se não der certo, outros pontos. Porque, com certeza, esses 5 pontos fazem parte da função. É afirmado no exercício. Então, é o seguinte, né, ele quer que o caminho, a trajetória passe por esses pontos. Eles fazem parte da função. Uma função cosseno. Então, é o seguinte, eu vou escolher aqui para trabalhar os pontos C, de coordenadas 0 e 5, e o ponto E, que é o ponto de coordenadas 1 e 0. Tá? Já expliquei por que eu gosto desses tipos de pontos. Então, substituindo, vamos lá. Substituindo, então, nós vamos ter o seguinte, pegando o ponto C, no lugar do f de x, entra 5, é o que nós estamos fazendo, é tão somente isso, colocando x no lugar de x e y no lugar de y da função. Simples assim. Esses valores vão entrar aqui, ó, no y e no x. É isso, a estratégia é essa. Então, ó, o 5 entra no lugar do f de x, que é y. Assim eu tenho m vezes o cosseno de n vezes π vezes o x
que é zero. Agora, zero multiplicando qualquer coisa, isso tudo que está aqui dentro, ó, dá zero. Então, como ficamos com 5 igual a m vezes o cosseno de zero. Beleza? E o cosseno de zero na trigonometria, do ciclo trigonométrico, a questão aqui cobra esse tipo de conhecimento, o cosseno de zero é igual a 1. Vou botar aqui, ó. O cosseno de zero vale 1. E aqui, então, nós chegamos assim ao valor de m, que vale 5. Beleza, né? Isso aqui é um dos pedidos do item, né? Os menores valores não negativos de m. M está calculado. Vale 5. Agora nós vamos aqui fazer os cálculos para determinar quem é n na história. Para isso, então, eu vou usar o ponto E. Da mesma maneira, ó, x no lugar de x, y no lugar de y na função f de x, mas agora sabendo que m vale 5. Já é uma informação a mais. Então vamos lá, substituindo o ponto E agora. No y vai 0. Beleza? No n é 5. A gente acabou de determinar isso. Cosseno de. O n é o que eu quero saber, e está aqui. E o x vale 1. O que faz, então, eu ficar assim, 0 igual a 5 vezes o cosseno de n vezes π. Seguindo, então, aqui nos cálculos, eu posso pegar esse 5 que está aqui multiplicando e passar para o outro lado, ele vai dividindo. Vamos fazer isso. Aí você vai ter 0 dividido por 5, que é 0. Então, fica que o cosseno de n vezes π é igual a 0. Aqui nós chegamos na situação de resolver uma equação trigonométrica, né? Uma equação até simples de resolver. Se eu tenho um cosseno de alguém igual a 0, para eu poder resolver isso aqui, eu preciso encontrar qual ou quais valores de cosseno valem 0. Então, eu colocar nesse lugar e fazer essa substituição, cancelar os cossenos e conseguir chegar no resultado que eu estou procurando. Então, no ciclo trigonométrico, o cosseno vale 0 em π sobre 2 e em 3π sobre 2. Aqui no caso, então, ele pede os menores valores não negativos. π sobre 2 é menor do que 3π sobre 2. Então, eu vou usar o cosseno de π sobre 2. Cosseno de n vezes π é igual ao cosseno de π sobre 2. Beleza? A estratégia é essa, para resolver equações trigonométricas. Então, aqui, nós podemos cancelar os cossenos e fica, então, que n vezes π é igual a π sobre 2. Vou descer um pouquinho mais essa tela, para ter um pouco mais de espaço. Vou trazer um pouco mais aqui para cima, ó. Eu quero saber qual é o valor de n. Esse que ele pediu aqui no item. Então, eu vou passar esse π aqui, ó, que está desse lado, para o outro lado ele vai dividir. Então, agora eu tenho que n vai ficar π sobre 2 dividido por π. Então, fica divisão de frações. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso do que está embaixo. Vai cancelar π com π. E o n, então, fica igual a 1 meio. Beleza? Então, aqui, nós conseguimos resolver o que ele pediu no item 1. Vamos ver aqui, ó, determine os valores de m e n. Tá diminuindo aqui agora que é mais fácil de ver. Aqui, ó, assim fica melhor. Determine os valores, os menores valores não negativos de m e n, de modo que o caminho descrito pela função tá aí, né? Utilizando os próprios pontos fornecidos na questão. M igual a 5, n igual a 1 meio. Beleza? Bora então fazer o item 2 que ele pediu. Esse aqui foi o item 1. Vou deixar então aqui escrito. Esse foi o item 1. Tá? Então lá no microtexto tem que botar essa resolução lá.
Esboce no sistema de coordenadas x ou y disponibilizado a seguir o gráfico da função encontrada no item 1. Então aqui é o seguinte, vamos dar uma limpada aqui na situação, porque esses pontos já atendeu o que a gente queria. Não que eles não sejam mais importantes, mas agora eu quero o gráfico da função que nós determinamos no item 1. Que função é essa? Vou escrever aqui. Vou botar aqui o item 2. Que função nós temos agora? Nós temos a função f de x igual a 5 vezes o cosseno. N é 1/2. Isso. Então fica π vezes x sobre 2. Esboce no sistema de coordenadas a seguir o gráfico da função encontrada no item 1. Beleza. Gráfico de função cosseno. Gráfico de função cosseno é um gráfico que ele é periódico, né? De período em período, a curva se repete, é cíclico. Então aqui, para a gente tentar ser o mais objetivo possível, nós vamos atacar os pontos, saber quem é o ponto máximo e mínimo dessa função, o período, para a gente saber o movimento, tá? Aqui está até tranquilo de fazer. Vamos dar uma relembrada aqui rapidinho, só para você reaquecer a memória. Como que é o padrão de uma curva de função cosseno em um período, né? Em um período aqui, se for 2π, que é o formato padrão, nós dividimos isso aqui em 4 partes. Fica assim, ó, π sobre 2, 3π sobre 2. A função cosseno, ela parte de um ponto máximo e ela atinge um ponto mínimo, é isso? E o movimento dela vai ter ponto máximo logo na saída, no zero. O ponto mínimo vai ficar aqui, na metade do período. E no fim do período, de uma volta completa, que eu estou voltando aqui, ela completa a sua volta. Então, uma função cosseno em um período, ela tem esse movimento, ó, é isso que tem que aparecer. Assim é cosseno, cosseno de algum ângulo, beleza? Sabendo disso, ela parte do ponto máximo, vai até o ponto mínimo, depois ela volta e encerra o período no ponto máximo novamente. Tranquilo? Então vamos lá fazer isso para o item 2. Quem é o ponto máximo e mínimo dessa função? Para saber o ponto máximo e mínimo de uma função, seno ou cosseno, basta você lembrar dos coeficientes. A mais B vezes, no caso aqui, o cosseno de cx mais d. Isso aqui seja uma explicação bem mais profunda. A ideia aqui é resolver o item. Então, nos coeficientes A e B aqui, ó, a gente consegue determinar um ponto máximo e um ponto mínimo. Como? Somando eles e subtraindo. No caso em questão, o coeficiente A é nulo. Ele não está escrito. Ele vale zero. Ele está aí, só que ele vale zero. E o coeficiente B, que é aquele que acompanha o cosseno, foi esse que nós determinamos. No item 1 vale 5, é o valor do M aqui na história. Beleza? Então, quem é o ponto máximo? O ponto máximo é só fazer 0 mais 5, que dá 5. Esse aqui é o ponto máximo. Quem é o ponto mínimo? É só a gente pegar 0 e fazer menos 5, que dá menos 5. E você pode já perceber que aqui no plano ele já colocou esses pontos, ó. O ponto A faz parte de um ponto máximo dessa função e o ponto D é um dos pontos mínimos dessa função. O ponto C volta a ser máximo também. Por quê? Porque todos eles têm coordenada aqui para y valendo 5. Beleza? Então tem que fazer aquela volta que nós vimos aqui antes de começar a estudar a questão propriamente dita. Beleza? Agora, o grande lance para a gente fazer isso aqui melhor, ele espera, é que você saiba passar corretamente no eixo y. Para isso, a gente estuda o período da função. Então, vou tirar aqui, já serviu para nos atender. Período da função cosseno é calculado assim, seno ou cosseno, né? O período dela, que é o tempo que ela leva, né, para fazer o seu movimento total, é 2π sobre o módulo de C. C
esse Czinho aqui, ó, é o valor que acompanha o x da função. No nosso caso é x mesmo, porque é f de x. Então, quem acompanha o x aqui da função, aqui, ó, é π sobre 2. Então, vai ficar assim. 2π sobre π sobre 2. Aqui, mais uma vez, uma divisão de frações, mantém a de cima e você multiplica pelo inverso do que está embaixo. A gente pode cancelar π com π e o período dessa função é igual a 4. Isso quer dizer, de 4 em 4 unidades no eixo x, a função cosseno faz aquele movimento que eu já te apresentei aqui no item. Então, olha só. Partindo, então, aqui da origem, de 4 em 4 unidades, ó, 4 bem aqui. A manha é dividir pela metade, então aqui no menos 2, a metade de novo e a metade. Tá? Sempre 4 espacinhos para função seno, função cosseno, função trigonométrica em geral. Na parte positiva a mesma coisa, ó. De 0 até 4, 4 unidades, nós vamos dividir aqui as metades para fazer o trajeto dela da maneira mais correta possível, que é o jeito que ele pediu no item. Então, o movimento da função cosseno faz assim, ó. Ela vai sair de algum lugar, vai passar por aqui, que é o ponto máximo, é a saída dela. Passa naquele ponto do eixo y, volta aqui de novo no eixo y, e ó, encerra aqui. Isso aí é um período da função cosseno. Só que ele quer esse movimento passe por todos os ninhos, que no caso do ponto A até o ponto E. Mas tem um ponto B que está antes. Então esse ajuste aqui, ó, nós vamos fazer assim. O gráfico correto, então, da questão é saindo de B, ele sai do ponto A, e tem que passar aqui, ó, no menos 3, fazer a curva no ponto D, passar no menos 1, fazer a curva de novo no 5, e encerrar sua trajetória no ponto E. Certo? Esse é o gráfico, então, pedido do item 2 da questão 87. Ufa, muita coisa, né? Esses 3 itens, assim, mas pegamos a questão inteira, tá aí a questão 87, o enunciado dela. Pegamos a questão inteira para resolver e ficou assim, né? É bom a gente pegar também, em vez de ficar trabalhando item a item, a gente pega logo a questão inteira e trabalha tudo que for cobrado numa prova, né? Aqui o que ele pediu no item 85, trigonometria, só que a abordagem em triângulos, lei dos senos. Na questão 86 tem um sistema ali para a gente poder resolver. E no item 87 volta a ter agora função trigonométrica para a gente determinar valores específicos dentro de uma função e o gráfico da função que foi gerada, no caso, uma função cosseno. Tá? É assim, é tipo de questão que eles gostam bastante, é muito cobrado, tá? Nessa banca do Sebrasp, tanto na prova da segunda etapa quanto no vestibular tradicional, trigonometria vai estar lá. Eles gostam muito de cobrar e muito parecido com isso que está aqui. Você treina esse tipo de questão, você tem mais ou menos o direcionamento da forma que eles querem. Beleza? Eu espero que você tenha gostado, que essa resolução possa de alguma maneira ter te ajudado na sua preparação, na forma que você está estudando aí. Se você acha que isso te ajudou, vai aí embaixo, dá o seu joinha também, compartilha para os seus amigos que também estão estudando, ou que tem alguma certa dificuldade, ou que não estão conseguindo resolver essas questões. Toda semana aqui no canal eu estou trazendo assuntos, novidades, que são relacionados às provas do PAS, do CESP, da UNB, para que você tenha a melhor preparação possível. Beleza? Um abraço, fique em paz e a gente se encontra aí num outro vídeo. Um abração.